Olha, se você é nova ou se você é novo por aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é Henrique e no vídeo de hoje eu vou te mostrar, vou te apresentar quem é o Henrique e, além disso, qual é o tipo de conteúdo que você vai encontrar por aqui e como eu vou conseguir te ajudar, tá? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Henrique e eu sou o fundador do Mikasa Sukasa. E antes que você se pergunte o que é Mikasa Sukasa, Mikasa Sukasa, originalmente o Mikasa Sukasa começou em 2018. Na verdade, o nome Mikasa Sukasa veio em 2018. A gente começou com o negócio, recebendo os hóspedes mesmo em 2016. Mas olha só, antes de eu entrar tintim por tintim na história, inclusive eu já vou te apresentar o Flipchart, que é meu material de trabalho, que me orienta nas aulas, eu quero te falar qual o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui, tá? E aí depois que você entender o tipo de conteúdo, se aí você vai ver se o canal é ou não para você, eu vou te explicar da onde saiu essa metodologia, da onde saiu tudo que você vai encontrar aqui, tá? Os conteúdos que eu gero é para ajudar anfitriões de acomodações imóveis por temporada, gestores de meio de hospedagem e administradores de acomodações, seja elas quais forem. Pode ser pousada, hostel, albergue e, por que não, hotel. Tá? O conteúdo que você vai encontrar aqui é do mercado de hospedagem como um todo. E qual que é o objetivo do conteúdo? Aumentar seus resultados. Que resultados? Faturamento. Tá? Então, o que eu consigo ajudar, e isso daí reflete muito mais forte nos alunos da mentoria Mikasa Sukasa, é o quê? É como aumentar o seu faturamento em pelo menos 30%. Tá? E o mais interessante é que o conteúdo que eu gero, você não precisa investir em obra, em reforma, você não precisa investir dinheiro, você precisa investir em conhecimento. Então, só de assistir os vídeos e, claro, executando, colocando em prática o conteúdo aqui que eu te dou de graça, te garanto que você já vai conseguir colher alguns resultados, combinado? Então, mais uma vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E aí é o seguinte, quero te explicar de onde saiu todo esse conteúdo aqui que você vai ver no canal do YouTube. Eu tenho uma trajetória, já comecei nesse negócio lá em 2016, você já vai ver como que foi, né, a história, e eu desenvolvi uma metodologia. E o nome da metodologia é exatamente o nome do meu negócio, que é Mikasa Sukasa. A Mikasa Sukasa administra acomodações, hoje acomodações por temporada, certo? E a metodologia eu fui aprimorando, desenvolvendo ao longo do tempo, para quê? Para ajudar outras pessoas que também ou estão no ramo ou querem, né, se aventurar, né, com essa veia, essa alma de empreendedor, tá certo? Mas como eu falei, não é só para aluguel de temporada. Se você trabalha com pousada, se você tem um rosto, todos os conteúdos são aplicáveis para você, porque, mais uma vez, eu falo do mercado como um todo de hospedagem, tá certo? E é o seguinte, agora que você já entendeu qual tipo de conteúdo você vai encontrar aqui no canal, eu quero te explicar a origem, como a metodologia Mikasa foi elaborada, sofisticada e conseguiu gerar o impacto que hoje está gerando. Hoje eu consigo ajudar centenas de anfitriões e administradores de acomodações, seja elas quais forem, nas redes sociais, com o impacto do conteúdo que eu gero, tá? E aí é importante você entender de onde tudo isso veio. Até porque muitas pessoas que me veem hoje não imaginam como eu comecei, das dificuldades que eu passei e como eu cheguei aqui para passar esse conteúdo, esse conhecimento para frente. Afinal de contas, eu tenho um ditado, um bordão que eu gosto, que é: conhecimento bom é conhecimento compartilhado, concorda? Então, estou eu aqui fazendo meu papel. E olha o seguinte, meu material de trabalho aqui das aulas costuma ser esse aqui mesmo, é o quadro, tá? E o Flipchart. E o Flipchart eu gosto de usar para quê? Para me auxiliar na aula. E eu vou contar da onde saiu essa história da metodologia Mikasa Sukasa e todos esses resultados que você vai ver ao longo dos vídeos pela frente, para você entender da onde vem tamanho, trajetória e experiência também. E o fato é o seguinte, eu comecei com uma situação bem pontual, bem específica. Foi em 2016, com as Olimpíadas. Olha só, eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas eu vim muito pequeno aqui para o Rio de Janeiro. E em 2016, a gente teve as Olimpíadas aqui e por uma circunstância muito pontual, muito específica, que aconteceu foi o seguinte. Meus pais tinham um imóvel que eles locavam pelo aluguel convencional. E o inquilino que estava lá no imóvel saiu do imóvel faltando uns 2 meses para as Olimpíadas começarem. Olimpíadas acho que começaram em agosto, o inquilino meio que saiu em junho, por aí, tá? E aí o que aconteceu? A gente percebeu que estava tendo muita movimentação, muita procura, e a gente meio que teve um estalo. Será que não vale a pena alocar para alguma equipe? E aí a gente começou a correr atrás, né, comprou cama, comprou móvel, geladeira, aquela coisa toda. Para quê? Para equipar o apartamento e depois fazer uma sessão de foto. E aí a gente fez isso, foi aquela loucura, aquela correria e funcionou.
a gente tirou as fotos, anunciou no Airbnb e veio a primeira reserva para uma equipe, se não me engano, acho que era tiro, equipe de tiro, o que eu lembro com certeza que era para indiano. E foi engraçado porque essa foi uma das histórias de hóspedes que deixaram o apartamento mais sujo, num estado deplorável. Eu lembro de eu andando sobre amendoins instalando, era uma coisa horrível. O fato é o seguinte, que essa reserva foi uma reserva maravilhosa. Foi uma reserva que quem pagou, acho que foi o comitê da Índia, enfim. Eu lembro que o valor foi alguma coisa entre 9.500 a 10 mil reais. E aí não tinha como ser diferente, a gente ficou muito animado. Eu falei, olha só, isso daqui tem um baita potencial. Porque quando a gente começou, logo a primeira, tudo bem, era Olimpíadas, mas era só a primeira, imagina o que estava por vir. E aí a gente começou com essa situação muito pontual. Inclusive, eu lembro que o combinado era começar a fazer esse aluguel, essa coisa específica, né, essa reserva, e depois a gente ia voltar no convencional. Só que surpreendeu tanto a gente aquela primeira reserva que a gente falou, por que não? Já tem a estrutura, já comprou umas coisas, vamos ver no que vai dar. E aí, eu fiquei tocando. O imóvel era dos meus pais, eu tinha um trabalho na época, eu assumi as responsabilidades. Deixa que eu toco, e aí eu pago as contas e a gente vai fazendo acontecer. Vamos ver no que vai dar, né? E aí era o seguinte, comecei lá, só que tinha uma coisa que eu não falei. Eu, na época, eu era CLT, eu trabalhava numa empresa de consultoria chamada Accenture, e nessa empresa eu trabalhava, né, no horário comercial, eu trabalhava mais do que o comercial, porque a empresa de consultoria, né, tira o couro mesmo, não sei se você já ouviu falar, já trabalhou alguma, enfim. E na época eu trabalhava de CLT, então eu não tinha tanto tempo, eu não podia me dedicar quanto eu queria, mas eu fazia o meu máximo, tá? E aí era o seguinte, como eu trabalhava de CLT, a minha renda principal era do meu trabalho de CLT. E o que eu conseguia, entre aspas, tirar, né, desse apartamento, que era dos meus pais, era uma renda extra, tá? E eu tenho que ser sincero para você, eu estava muito animado. Por quê? Porque tudo bem, eu tinha um trabalho, né, trabalhava de carteira assinada, e eu estava enxergando ali uma possibilidade de ter uma renda extra. E aquilo enchia os meus olhos, porque era a chance que eu tinha de ter um negócio próprio, né, de eu poder estabelecer qual que eram as prioridades, de eu conseguir ser dono do meu tempo. Quem sabe aquilo não poderia se transformar em algo maior. Vai saber, é assim que as coisas começam. E, entre aspas, era curioso, porque eu mesmo fazia faxina, eu fazia faxina fora do horário de trabalho, eu trabalhava de segunda a sexta, então fazia faxina às vezes à noite, muitas vezes finais de semana, e aí por aí vai. Só que calma, tem mais algumas informações que eu quero passar para você antes. Esse imóvel, especificamente, ele não era um imóvel padrão para o Rio de Janeiro. O que é um imóvel padrão do Rio de Janeiro? Quando você pensa em Rio, você pensa em Copacabana, Ipanema, esses bairros do litoral não, esses bairros que tem praia, como Ipanema, Leblon, Copacabana. Só que aqui era diferente, porque o diferencial desse apartamento é que ele é perto da área olímpica, né? Então, de uma forma geral, bem grosseira, para o Rio de Janeiro, para o padrão aqui da cidade, turístico principalmente, é uma acomodação em um bairro remoto. E uma acomodação simples. Tudo bem, eram 2 quartos, mas era bem simples. Aqui no Rio é classe média baixa. Tá? Eu costumo brincar que esse imóvel fica num bairro que nem carioca conhece, chama Camorim. E aí é o seguinte, beleza, a gente começou nas Olimpíadas, arrebentamos na primeira reserva, e só antes aqui é importante lembrar o seguinte, a gente comprou cama, a gente comprou geladeira, a gente comprou um monte de eletrodoméstico, um monte de móvel para aquela reserva acontecer, né? Então, por mais que o valor da reserva tenha sido alto, se fosse botar na ponta do lápis, não era tão assim por causa dos investimentos que a gente precisou fazer para receber aquela reserva. Então, assim, foi bom, mas deixou um gostinho de quero mais, porque a gente fez um investimento alto, colocou armário, colocou móvel, colocou cama, colocou televisão, geladeira, fogão, aquela coisa toda. Então, a gente falou, vamos continuar, vamos ver, né? E aí, é isso que eu já te expliquei, era uma possibilidade que eu vi de renda extra, e eu trabalhava na época com a consultoria, tá? E aí, como eu já te falei, eu era responsável, eu mesmo fazia faxina, sabe? Eu não ligava, e até hoje, se precisasse fazer, eu faria de novo, porque a minha alma, né, empreendedora, alguma coisa aqui dentro falava mais alto do que se precisasse lavar vaso, tá? E mais uma vez, faria de novo se necessário. E aí, passou essa reserva, beleza. Eu anunciava em alguns sites, eu deixei nesse site, né, o anúncio, e
a gente até passou a receber alguns hóspedes, tá? E eu, na época, eu lembro que eu precisava receber pessoalmente, né, os hóspedes. Por quê? Porque ainda era o início, eu ainda não sabia da possibilidade de fechadura eletrônica, então eu recebia os hóspedes e eu recebia com o maior prazer quando eu podia, porque como eu trabalhava, então quando eu podia, que normalmente era final de semana, as reservas, eu recebia os hóspedes, não tinha problema nenhum, tá? Apesar daquilo me deixar meio que acorrentado, no sentido de muito apegado, preso ao negócio, eu recebia com o maior prazer, porque eu via que era uma coisa que estava acontecendo, tá? E aí, o que acontecia muito comum lá era, como eu não tinha muita noção, não sabia exatamente como fazer as coisas da melhor forma, uma característica que acontecia muito forte era que as reservas eram muito concentradas, muito claro, nos finais de semana. Por quê? Eu estava começando, eu não sabia precificar, não sabia onde anunciar, eu fui fazendo as coisas ali no impulso, era uma oportunidade muito pontual, uma coisa muito específica, e aí eu deixei rolar. E aí as reservas eu percebi que começaram a ficar muito concentradas. E aí, as que chegavam no final de semana, eu tinha condição de receber. As que não tinha condição de receber, eu pagava, eu fazia um combinado com um amigo meu na época, para ele receber. E aí a gente fazia a coisa acontecer dessa forma, tá? Ou seja, eu trabalhava na época, recebia os hóspedes, fazia a faxina, tudo que precisasse fazer, eu estava lá. E o que era comum acontecer, às vezes dava um problema, a água parava de esquentar, né? Às vezes dava algum problema de manutenção, se precisasse eu também ia. Né? Sempre com o empecilho que eu tinha que ir depois do trabalho ou algum dia que eu não trabalhar. Só que o que foi acontecendo depois que passou agosto, passou aquela euforia, né, das Olimpíadas, as coisas, né, foram acalmando, a demanda voltou ao nível de antes, normalizou, vamos dizer assim. E o que aconteceu foi o seguinte, que eu percebi que no final das contas, com o dinheiro que a gente estava recebendo com as reservas nos finais de semana, eu estava praticamente pagando as contas fixas. Quais? Condomínio, IPTU, luz, gás, a internet, a TV a cabo que a gente oferecia. O que eu comecei a reparar? Depois que passou aquele entusiasmo, aquela demanda, né, estrondosa por conta das Olimpíadas, as coisas foram normalizando. E isso, lembrando, 2016. E aí, conforme o tempo foi passando, né, e voltando ao normal, reparei que as reservas muito concentradas no final de semana estava praticamente dando ali, fechando nas contas. Tinha mês que sobrava um pouquinho acima, tinha mês que era um pouquinho ali, né, praticamente no 0 a 0. Aí tinha um feriado, né, conseguia uma reserva um pouquinho maior do que 2, 3 diárias. Enfim, mas me incomodava. Por quê? Porque eu via que as reservas eram muito concentradas, que tinha muitas diárias ociosas, então aquilo começou a mexer comigo. E aí eu lembro bem, o que acontecia? Eu trabalhava de carteira assinada. Eu fazia a faxina, recebia os hóspedes sempre que podia, cuidava da manutenção quando dava algum problema. As reservas, o valor que eu recebia pelas reservas praticamente ficava no 0 a 0. Quando conseguia alguma coisa era pouca. E aquilo começou a mexer comigo. E aí eu lembro que chegou um período, né, alguns meses, eu fiquei pensando, eu tinha realmente dúvidas sobre o potencial desse negócio. Será que realmente vale a pena? Será que o investimento de tempo, o investimento de atenção, o foco que está tirando da minha renda principal, da minha ocupação principal, melhor dizendo, na consultoria, compensava tudo isso que eu estava fazendo? Compensava eu fazer a faxina para uma coisa que eu não via futuro, que eu não via onde poderia chegar, no que ia dar? Eu comecei a duvidar muito, né? E aí, aquilo passava pela minha cabeça porque eu tinha criado uma expectativa, eu queria uma renda extra. Eu não me importava de lavar o vaso, de fazer a faxina, mas eu queria uma renda extra. Eu queria alguma coisa além, e não só pagar as contas. Eu não estava conseguindo o resultado que eu queria, que eu almejava, que eu imaginava que eu ia conseguir, pelo menos naquele tempo. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu tinha dificuldade eu não sabia mais o que eu poderia fazer. Eu já tinha criado anúncios, e eu fazia modificações de anúncios, e eu trocava fotos, e eu olhava acomodações parecidas com as minhas. Inclusive, deixa eu passar aqui para a gente continuar. Eu entendi naquele momento que eu tinha dificuldade em alguns momentos específicos, tá? Que, na minha visão, na minha opinião, era o que estava me segurando,
que eu não conseguia ir além. E aquilo começou a me incomodar muito. Eu tinha dificuldade em precificar a diária. Para mim era claro que eu não sabia precificar, porque eu ficava inseguro quando eu dava desconto, porque eu não tinha critério. Eu ficava inseguro quando eu recebia uma reserva com aquela sensação que eu poderia ter cobrado mais. Eu nunca estava satisfeito com o valor da diária que eu cobrava. Nem quando eu recebia a reserva, por mais que eu estivesse recebendo, ganhando por aquilo, e muito menos quando eu estava com um calendário ocioso, porque a sensação que dava é que eu não estava cobrando o valor certo. Então aquilo me dava uma insegurança, me deixava muito desacreditado daquilo que eu estava fazendo. E além disso, outra dificuldade minha, eu não sabia criar um anúncio persuasivo, um anúncio com potencial de converter reservas, um anúncio que as pessoas batessem o olho e reservassem, um anúncio que convencia. Eu olhava para o anúncio e eu falava, eu pensava, eu sentia, está faltando alguma coisa, eu sei que eu não estou fazendo algo. E aquilo me consumia, claramente era uma coisa que me consumia, e depois eu fui enxergar aquilo com mais clareza o que estava acontecendo. Por fim, aquilo, de uma forma, a conclusão era que eu não estava conseguindo reservas vantajosas. Só que, o que é reserva vantajosa, Henrique? Reserva vantajosa é reserva que a gente consegue faturar, que é vantajosa financeiramente. Tá? Normalmente são reservas mais longas, sabe? São reservas que você cobra a diária que você poderia, correto? Porque não eram as reservas que eu estava recebendo no final de semana, aquelas reservas curtas, aquelas reservas que dão mais trabalho do que resultado. Eu só recebia reserva que dava trabalho. Poucas davam um resultado financeiro. Quando eu dava sorte no feriado, no final de semana, principalmente feriado ou data de alta temporada, as reservas que eu conseguia alguma coisa era muito dependente, muito refém da alta temporada, de janeiro, dos feriados. Eu não queria aquilo, eu queria faturar todos os meses, eu queria fazer daquilo um negócio. Era essa a verdade, era isso que eu queria. E aí aquilo foi me consumindo, eu não conseguia mais enxergar a luz no fim do túnel, eu achava que já fazia tudo. E tinha uma coisa específica que mais mexia comigo. Quando eu olhava, quando eu procurava acomodações que eram até mais simples que a minha, com menos recurso, menos quarto, mais simples. E eu via, eu olhava os calendários, eu via que as datas estavam bloqueadas. E é impossível de saber se as datas estão bloqueadas porque a pessoa bloqueou ou se era reserva, mas tudo me levava a crer que era reserva, pela característica. Então, aquilo me consumia, porque eu via acomodações mais simples que a minha, com datas aparentemente reservadas, e, para piorar, eu cobrava um valor da diária maior que a minha. Ou seja, eu tinha uma acomodação com mais potencial e sem resultado, porque eu não tinha reserva, e as acomodações que eu chamava de concorrente estavam com as datas bloqueadas, o que me levava a crer que era reserva, e eu reparava que o cliente ia cobrar um valor da diária maior. O que eu fazia? Eu olhava os concorrentes e falava, opa, se ele está cobrando isso, deixa eu baixar. Aí no dia seguinte passava sem resultado, opa, ele alterou, deixa eu alterar. Era uma coisa maluca, sem critério. Eu deixava, uma parte estratégica, que é a precificação, na mão de pessoas que eu nem conhecia, que eu não sabiam como que eles trabalhavam. Então isso me consumia muito, as acomodações próximas, parecidas com a minha, cobrando uma diária maior e ainda com uma estrutura aparentemente pior. Menos quartos, decoração deixando a desejar, às vezes não tinha nem ar-condicionado, porque aqui no Rio de Janeiro faz muito calor. Então isso daí eu falei, não é possível. Então eu tinha essa dificuldade e, para piorar, eu de alguma forma, aquilo mexia com a minha cabeça quando eu via acomodações sendo reservadas com condições piores que a minha. E aquilo foi me consumindo tanto que chegou no ponto que eu precisava tomar uma decisão. Porque eu já não conseguia nem produzir na consultoria que eu trabalhava, no meu trabalho de CLT, e nem dar o máximo, saber o que eu poderia fazer com aquele apartamento que a gente estava alocando por temporada. Eu precisava tomar uma decisão entre a CLT ou empreender. Porque a grande verdade é que eu estava pensando em desistir. Eu precisava abrir mão de alguma coisa porque eu não estava fazendo nada direito. E aí, por acaso do destino, acreditem uns ou não, em destino, o que aconteceu foi, coincidência ou não, a empresa que eu trabalhava, a Accenture, me mandou para os Estados Unidos, a trabalho. E aí era uma convenção que pessoas que trabalhavam na Accenture do mundo inteiro se encontravam. E aí tinha dinâmicas de grupo, era 5 dias, e formavam grupos, certo? Para fazer a dinâmica. E aí nessa dinâmica eu conheci uma pessoa, que era do meu grupo, chamava Dimitro. E essa pessoa, aqui ó, rapidão, fui para os Estados Unidos, e eu conheci essa pessoa, com esse nome esquisitão aqui, porque ele era americano. E o que aconteceu foi, essa pessoa, coincidência demais,
trabalhava também com aluguel de temporada, igual eu, só que nos Estados Unidos. A diferença dele para mim é que ele já tinha mais acomodações e já tinha resultado. Ele já estava consolidado, ele conseguia mais resultado do que o aluguel convencional. E aí, a gente, conversando, eu expliquei para ele. No início a gente ficou meio assim, porque os dois trabalhavam na Accenture, mas chegou num ponto que a gente começou a conversar sobre isso. A gente descobriu que o outro também trabalhava. E eu contei para ele, eu falei, Dmitry, eu estou prestes a largar isso e focar na Accenture. Aí ele me perguntou por quê, e eu expliquei tudo para ele. Eu falei, é isso que está acontecendo, eu tenho dificuldade com precificação, eu não consigo reservas assim, eu só faço isso. Foi aí que o Dmitry, ele falou, olha só, eu vou resolver o seu problema. E eu duvidei, porque ele falou, o que você tem que fazer é isso. Ele começou a me explicar, e eu pensei, o Dmitry está achando que o que funciona aqui nos Estados Unidos também funciona no Brasil. Pobre Dmitry, ele não tem ideia do que é o Brasil. E aí eu precisei prometer para ele que antes de desistir eu ia testar o que ele me ensinou, aquilo que ele me explicou. E aí não deu outra, tá? Aqui, experiência em um mercado mais maduro. O Dmitry estava nos Estados Unidos. Por isso que eu não acreditei que o que funcionava lá ia funcionar aqui. Eu pensei, lá vem ele, achando que mais um americano achando que as coisas de lá funcionam no Brasil, como eu te falei. E aí é o seguinte, eu falei para ele, eu prometi para ele que antes de desistir, como eu te falei, eu ia testar tudo. Então, naquele momento, ele virou um mentor para mim, tá? Ele falou, Henrique, eu vou te falar tudo o que eu sei, eu vou te dar senha, ele tinha comprado um curso, até em inglês na época. Esse curso aqui foi a base para precificar de mercado, como funciona o ramo de hospedagem, e eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Você me promete que antes de desistir, você vai fazer isso, tá? Se você fizer isso e não tiver resultado, aí beleza, você foca na Accenture, você toca a sua vida, porque ele via no meu olhar a vontade que eu tinha de empreender, mas ele via que naquele momento eu não tinha as informações, eu não tinha os recursos necessários para fazer a coisa acontecer. Afinal de contas, é um negócio. Eu não sabia naquela época que eu tinha um negócio. Eu achava que era uma coisa ali que eu ia ver no que ia dar. Não. Eu administrava uma acomodação por temporada. E aquilo requeria tempo, conhecimento, investimento mais em conhecimento do que financeiro em si. E aí ele me ensinou em quais plataformas anunciar, como precificar, como conseguir reservas mais vantajosas, reservas mais longas. E aí é o seguinte, quando falo que ele virou mentor, de uma forma bem sucinta, bem grosseira, o Dmitry me deu duas coisas. Ele me deu um método e me deu ferramentas. A melhor definição para método é um passo a passo replicável. Ele me explicou, Henrique, olha, você tem que se preocupar isso, fazer dessa forma, é assim. E as ferramentas, ele me explicou quais ferramentas tinha. De uma forma geral, são 4. As primeiras são as OTAs, que são as plataformas, como Booker, Airbnb. A segunda são gerenciadores de canais, são channel managers, que trabalham de bastidores, centralizadores, facilitadores para precificação, para bloquear calendário. O que mais? A gente tem ferramentas para ver o mercado, como que está de procura, quais lugares tem mais procura, quando a procura é maior, tá certo? Isso aí a gente tem o nome até de Revenue Management, enfim, tem várias. E por fim a gente tem ferramentas de controle, de gestão de reserva, para você fazer o controle financeiro, o que entra, o que sai, os dados da sua acomodação. Então, só de ferramenta ele me mostrou 4 diferentes, como mexer, o que realmente importa. E a metodologia é um passo a passo replicável. E foi a partir da metodologia que o Dmitry me ensinou que eu fui, óbvio, com o tempo, sofisticando, melhorando, trazendo para algumas particularidades aqui do nosso país, que eu cheguei na metodologia Mi Casa Sua Casa. E a metodologia Mi Casa Sua Casa hoje ajuda centenas de anfitriões. Diariamente eu posto conteúdo no Instagram e também aqui no YouTube. Toda semana tem vídeo novo, onde eu compartilho um pouco da minha experiência, da minha trajetória, o que me ajudou a melhorar meus resultados. Hoje o Mi Casa Sua Casa administra 10 acomodações. O Mi Casa Sua Casa tem uma equipe, com faxineiro, com pessoa responsável pelo operacional. E além disso, o Mi Casa Sua Casa também tem uma missão muito forte de democratizar esse conhecimento e ensinar pessoas comuns, anfitriões, empreendedores de uma forma geral, como conseguem também ganhar dinheiro com seus imóveis ou suas hospedagens, tá? Seja o que for. Mais uma vez, todo o conteúdo aqui que eu vou trazer para você é do ramo de hospedagem como um todo. Então, seja um imóvel temporada ou alguma meio de hospedagem, como pousada, albergue, hostel e por que não hotel, esse conteúdo aqui vai te ajudar de alguma forma para você conseguir aumentar seu faturamento, tá? Eu peguei isso que o Dmitry me ensinou, essa metodologia, ferramenta, e sofistiquei, trouxe algumas coisas aqui da nossa realidade, e hoje a metodologia Mi Casa Sua Casa
ajuda muitos anfitriões e futuros anfitriões e administradores também de acomodações a conseguirem mais resultados, mais faturamento, mais reservas com suas acomodações e hospedagem. Se você quiser saber mais, se aprofundar nesse conteúdo e conseguir o resultado, né, que uma pequena parte do mercado tem, aqui é o lugar certo para você. E fique à vontade para deixar seus comentários. Muitos temas de aulas que eu gravo, eu pego no comentário de vocês. Às vezes eu não tenho condição de responder todos, porque eu estou um pouco mais na correria, mas eu sempre leio. E muitas aulas, muito tema de aulas que eu gravo, é com base nos comentários que vocês deixam. Tá? Então espero que você tenha gostado, que você tenha entendido um pouco dessa, né, história. Eu tentei resumir uma história de anos, eu tentando resumir em alguns minutos, mas é para você entender da onde vem a origem de todo esse conteúdo e da metodologia Mi Casa Sua Casa, tá bom? Então consuma com ou sem moderação da forma que quiser. E se tiver dúvidas, se quiser deixar seu elogio, sua sugestão, fique à vontade. Até a próxima!